Então, boa noite para todas e todos. É uma alegria receber vocês e a gente se conectar nessas telas virtuais, no segundo encontro referente ao tempo da criação ou à temporada da criação. Alguns rostos já são bem conhecidos porque estavam no primeiro encontro, outros ainda não. Mas o momento da apresentação agora é um segundo momento. O SEBI, assim, começando do começo e falando coisas assim que é de conhecimento de todas e todos, mas o SEBI é um movimento bíblico que lê a Bíblia na perspectiva da educação popular. Por isso, o movimento de leitura popular da Bíblia. Aí temas como justiça socioambiental, e outros temas, outras temáticas, outras hermenêuticas relacionadas à defesa da vida como um todo, a defesa da criação, então faz parte da nossa, vou usar o termo, agenda de leitura. Entre os objetivos dessas reflexões e desses encontros mais relacionados à temporada da criação, tá? O nosso sonho, o nosso desejo, que esse respeito pela criação como um todo se espalhe, e nas comunidades e nos grupos, a gente também vá criando práticas cotidianas que potencializem ainda mais a defesa da criação, e também a gente, nas nossas práticas cotidianas, a gente conecte e a gente se fortaleça verdadeiramente enquanto rede desse cuidado da casa comum. Abraço a cada uma e a cada um. As boas-vindas e que o Espírito de Deus, que no hebraico é feminino, ou o rosto feminino de Deus, nos congregue e nos conecte aqui hoje e nas nossas práticas cotidianas. Abraço forte de chegada. Obrigada, Múria. É um privilégio participar desse momento. Em nome do Movimento Renovar Nosso Mundo Brasil, a gente agradece a oportunidade de fazer esse evento em parceria com o CEBI, com o movimento Nós na Criação, Bíblia na Taipa, Rede Mãos Dadas, Igreja Americana. Me ajuda aí, Elon, se eu não estou esquecendo de ninguém. E pessoas que foram se agregando a esse momento. Então, muito obrigada a todos e todas que toparam participar desse momento, né, nesse primeiro momento agora. A gente tem mais um em julho, e para o Movimento Renovar é um grande privilégio. Apresentando rapidamente o movimento, é um movimento que tem como objetivo sensibilizar e engajar a Igreja Evangélica no Brasil para o cuidado com o meio ambiente. A gente está aqui no Brasil desde 2017, é um movimento global, e a gente está com o desafio aí de fazer com que a Igreja cuide da criação, ore para a criação, ouça a criação, ore pela criação, e atue de forma prática pelo cuidado ambiental. E, então, participar do Tempo da Criação é um privilégio. A gente tem levado isso para as igrejas evangélicas todos os anos, e a gente coloca à disposição o material, o guia, a gente faz uma adaptação para a igreja evangélica, né, do guia ecumênico, e a gente convida todo ano a igreja evangélica a participar em setembro com a gente em oração e ação pelo cuidado ambiental. Então, estar aqui com vocês é um grande privilégio, uma grande alegria. E, começando já com a nossa programação, eu vou chamar o Julim de Tia Lica. A gente tem uma voz aqui ao fundo, é a minha pequena, participando desse momento também. E aí eu pedi que cada um me mandasse uma breve apresentação, né? E eu vou falar do Julim. Ele cresceu no contexto de agricultura familiar,
e hoje tem investido seu tempo restabelecendo a conexão entre espírito e natureza no sertão do Serindó. Tem, junto com a sua esposa Ana Raquel, criado a passos lentos, mais profundos, um centro de permacultura que pensa culto, cultura e cultivo, desenvolvendo ações que cuidem da cultura através da espiritualidade de forma holística, tendo como palco a natureza, e nisso tudo a Bíblia de Taipa surge sendo a primeira tradução oral da Bíblia no Brasil. Julinho é um artista múltiplo, e agora ele está com esse projeto lindo, Bíblia de Taipa, se vocês ainda não conhecem, depois vocês procuram nas redes sociais, e ele vai aqui trazer um gostinho da Bíblia de Taipa para a gente. Julinho, muito obrigada pela sua presença, e a palavra é com você. Eu que agradeço, muito obrigado mesmo. Estão me ouvindo bem? Eu sou o Julinho de Tialica. Esse nome, ele me representa em diversas facetas da vida e explica muita coisa sobre quem eu sou e principalmente de onde eu venho, né? Eu venho do sertão do Seridó, e é nesse lugar onde eu tenho desenvolvido a minha espiritualidade e conhecido, descoberto a teologia que está nesse chão, que está aqui, né, dentro do nosso território, né? E a Bíblia de Taipa, ela é uma tradução oral da Bíblia, né? A gente está pautando essa tradução a partir da oralidade do povo sertanejo, né? Não é só a gente tem um dialeto geral dos sertões, né? Um jeito de falar que une todo esse semiárido, né? Que é um dos semiáridos, o semiárido mais densamente povoado do mundo, né? Aqui no Brasil é o semiárido chamado Caatinga, sertão nordestino, né? Que pega inclusive ainda um pouco de Minas Gerais. Mas a gente tem desenvolvido esse projeto pensando no nosso povo, na língua do coração do nosso povo, pensando em promover uma identidade, uma identificação do texto sagrado com a língua do coração das pessoas, o jeito como a gente fala e interage com esse espaço a partir do nosso corpo, a partir da nossa fala. E o texto que a gente vai conhecer agora, né, e ouvir, é o texto de Salmo 24, versículos de 1 a 2. Nós estamos no processo de tradução, e nesse processo a gente está iniciando pelo Novo Testamento, né? Mas a gente quer traduzir todo o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, e a gente deu um pulinho em Salmos agora, né? Para traduzir, a gente não tinha nada de Salmos ainda traduzido, a não ser algumas citações que aparecem nos evangelhos, mas foi uma experiência muito boa, porque a gente imprime nessa tradução oral não só as coisas do nosso lugar, não só os exemplos. A gente não faz uma transliteração de palavras. Qual palavra no sertanês a gente vai falar, né? A gente faz uma transliteração principalmente de ideias para que o ouvinte entenda com a mesma profundidade que os primeiros ouvintes entenderam a palavra no seu contexto, né? E aí, a gente, dentro disso, né, imprime também algumas características literárias, como a poesia, né? A poesia que o livro dos Salmos são poesias. Então, a poesia que a gente tem no Nordeste, né, existem outras, mas uma das mais conhecidas e genéricas assim no nosso território é o cordel. Então, sempre que aparece uma citação do Antigo Testamento, né, que as profecias eram poesias, né? Você vai olhar a estrutura que está disposta na Bíblia física ali, ela é uma estrutura poética, né? São livros poéticos. Então, dentro disso, os salmos serão todos em cordéis, né? Não tem como não ser, né? E aí, o Salmo 24, versículos 1 e 2, diz assim:
De Deus é o mundo e seus viventes, os do chão, os da água e os do ar. É a terra e tudo que se vê. É o que não se dá para enxergar. Porque foi Deus quem fez os alicerces, fez em cima de rios e de mar. Para começar esse momento, esse texto, ele é muito importante para a gente entender que tudo que a gente vai falar aqui sobre natureza, sobre meio ambiente, sobre a nossa responsabilidade, é de suma importância, porque tudo isso, quem fez foi aquele do qual nós dizemos servir. Foi aquele do qual nós dizemos estar em sua missão, né? E a sua missão é justamente reconciliar consigo todas as coisas, as que ele fez, as que a gente consegue enxergar, as que a gente não consegue. E para que a gente entenda isso de forma mais profunda, Deus ele se comunica, né? Ele deixa seus atributos espalhados para a gente entendê-lo melhor. E tem uma coisa que, na versão que a gente tem, em todas as versões escritas, diz assim: o Senhor, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E fazendo uma exemplificação aqui, às vezes as pessoas acham que são senhores da terra, né? Por isso que a gente especificou muito bem claro que esse Senhor, com S maiúsculo, é Deus. Não é um senhor humano, né? Não é um senhor que é corrompido, que quando Deus diz para a gente subjugar, para a gente dominar a criação, ele estava pensando e falando a partir dele, do seu aspecto de dominação, do seu aspecto de subjugar, que não é um aspecto como a gente faz, não é uma dominação como a gente faz. A gente, quando pensa em dominar, a gente pensa em esmagar, mas o domínio de Deus, como diz o mestre Verdilinho das Alagoas, Deus corrige o mundo pelo seu dominamento e a terra gira pelo seu grande poder. Esse domínio de Deus é um domínio de proteção e de cuidado e de zelo. E o homem, ele não consegue entender isso, por causa da sua condição. Ele não consegue entender e ele quer se tornar senhor. E o que acontece quando o homem se torna o senhor subjugador da natureza, aos seus próprios padrões e não aos de Deus? Tem uma cantiga que eu gostaria de trazer para vocês que fala sobre isso. Ela diz assim: eu estou sem nenhum instrumento aqui, então vou fazer bem a capela, mas diz assim: peço a atenção dos senhores para a história que eu vou contar. Falo de Severinim, lavrador tão popular, que morava numa palhoça e cultivava uma roça perto de Itaperoá. E Severinim todo dia lavrava a terra macia, e terra lavrada é poesia. Mexe com a mão na terra, sobe essa serra, corta esse chão. Planta, que a planta ponte por esses montes, lã de algodão. Severinim vivia até feliz, enchendo os olhos com bem de raiz. E mesmo a plantação estava bonita em flor. E ao seu lado a sua companheira tinha o seu amor. Mas, como diz o ditado,
e haverá de se esperar. Depois de tudo plantado, fazendeiro pede para se vir e nem desocupar. Já tinha até fruta madura, girimum enramando no terreiro, e tinha até um passarinho, que além de ser seu vizinho, ficou muito companheiro. Severininho ficou sozinho e só, ingratidão não pôde suportar, correu para o sul, aí a construção civil, de uma vez por todas desabar. Chega tanta incerteza, a alma presa quer se soltar. Luta, luta sozinho, qual o caminho de libertar? Chega tanta incerteza, a alma presa quer se soltar. Luta, luta sozinho, qual o caminho de libertar? Quando o homem acredita que ele é o Senhor da terra, não só a terra sofre, mas os outros, as outras, aqueles que estão ao seu redor também. A terra não tem dono, a não ser um, que é Deus. A terra não tem um mandante, a não ser um, que é Deus. E toda sociedade que entende isso, que entende que nada é seu, mas sim você é parte de tudo. Toda sociedade que entende isso está um passo mais próximo de entender o reino de Deus, que é um reino de paz, justiça, justiça, justiça e liberdade. E para terminar, somando a essa pergunta de Severinim, que ele diz, luta, mas lutar sozinho, qual o caminho de libertar? Eu recito aqui um trecho de Vida, Morte e Vida Severina, que diz, quando o lavrador está sendo enterrado, tem uma partezinha que eles estão fazendo a encomendação do corpo e dizem assim, viverás e para sempre na terra que aqui aforas, e terás enfim tua roça. Aí ficarás para sempre livre do sol e da chuva, criando as tuas saúvas. Agora trabalharás só para ti, e não a meias como antes em terra alheia. Trabalharás em uma terra da qual, além de senhor, serás homem de eito e trator. Trabalhando nessa terra, tu sozinho tudo empreitas. Serás semente, adubo, colheita. Trabalharás numa terra que também te abriga e que te veste, embora cobrindo o Nordeste. Esse texto ele fala sobre um lugar ideal, um reino ideal, onde a gente poderá plantar e colher nessa terra que é de todos e que é de ninguém, porque ela é de um só Espírito, de um só Senhor, da Ruá, né? Que a gente, durante esse tempo, lembre disso, que a gente venha entender que a terra pertence ao Senhor, e o Senhor sabe como governá-la, e a gente precisa aprender com ele. Muito obrigado. Obrigada, Julinho. Coisa linda. Eu coloquei aqui no chat o YouTube do Bíblia na Taipa. Lá tem Marcos 10 traduzido. Não sei se é essa palavra que ele usa, mas para o dialeto sertanejo. Coisa mais linda, gente. Coisa mais linda. Ouçam.
E agora, pegando o gancho no que o Julinho falou, que nada é nosso, tudo é de Deus, a gente teve contato com um documentário que chama O Amanhã é Hoje, o drama de brasileiros impactados pelas mudanças climáticas. Não sei se vocês já viram. É um documentário de 20 minutos que ele nos choca pela realidade. Eu acho que se alguém ainda não crê que estamos sentindo os efeitos das mudanças climáticas e que quem mais sofre são as pessoas mais vulneráveis, mas a gente está num ponto que agora está todo mundo sofrendo, e o documentário fala um pouco disso, traz diferentes pessoas reais que estão sofrendo com as consequências das mudanças climáticas, na floresta, na cidade, enfim, está todo mundo sofrendo, e é mais que urgente a gente ter ciência disso e a gente agir para tentar mitigar, diminuir esses efeitos, especialmente nas pessoas, naquela população mais vulnerável. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu... A frase que me marcou nesse documentário foi: não acreditar em mudanças climáticas é imoral. E eu lembrei muito também de Romanos 8, que fala que toda a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, porque ela geme em dores de parto. E esse documentário mostra um pouco isso, né? Bom, mas há esperança. E a gente vai falar agora um pouco disso. E eu vou chamar aqui a Zenilda. Deixa eu apresentar a Zenilda. Zenilda é paraibana, cristã, assistente social com especialização em psicanálise, desculpa. Escreveu livros de poemas e prosa, tem poemas musicados por vários intérpretes e músicos da região, idealizou e realiza saraus, encontros poéticos, projetos que ajudam a difundir a importância da leitura. Participou de grupos e coletivos que veem a arte como dispositivo de transformação, beleza, união e resistência. E ela nos traz hoje uma poesia autoral chamada Início. Zenilda, é com você. Boa noite, Raquel. Boa noite a todas as pessoas presentes. É uma honra, ainda sob efeito de emoção, devido ao documentário, mas vou fazer a leitura do meu poema. Com muita esperança, como você disse, né? A gente também tem um projeto que eu esqueci de mencionar aí nessa parte que eu te mandei. Aqui em São José dos Campos, a gente faz o plante aqui, que eu planto aqui e plante lá. Então, é um projeto onde a gente tenta que todas as frutas que entram na nossa casa se transformem em árvores. Então, esse ano a gente já plantou mais de 134 árvores frutíferas. Isso me alegra muito. Então, eu vejo com esperança os retrocessos e os próximos acontecimentos. Eu tenho bastante esperança que nós possamos transformar essa realidade. Vou falar o poema. No início, era uma escuridão medonha. Deus achou tudo sombrio e nebuloso, ativou sua graça e seu poder e deixou tudo ambientado e luminoso. Com o traquejo de um artesão criativo, foi fazendo proporções e movimentos. Fez estrela, terra, água, sol e vento. Fez a lua e um jardim com vários tons. Deus ficou tão empolgado, achou tão bom, que até fez árvores lindas que dão alimento. E foi fazendo animais de vários tipos, saltitantes, voadores, rastejantes, nadadores, planadores, galopantes, uma infinidade de beleza plena. Deus só não sabia que o homem era a sua criação, que lhe traria mais problemas. O homem devasta a natureza, polui rios, envenena os alimentos, faz sujeiras e acordos fraudulentos para oprimir quem produz e quem preserva. Toca fogo nas florestas, nas reservas, é um insano, um perverso, um avarento. Eu não sei qual é a sua postura,
quais valores, quem você tem preferido. Eu só queria lhe fazer um pedido. Olhe as árvores com carinho e vagareza, contemple as flores, lembre-se das abelhas e passarinhos e nos ajude a proteger a natureza. Separe o lixo, não desperdice mais água, apague a luz quando sair do lugar. Plante hortaliças, árvores frutíferas e margarida. Vamos espalhar vida por onde a gente passar? É isso, minha gente. Vamos espalhar vidas por onde a gente passar. Como bem disse o Julinho de Tialica, a terra pertence ao Senhor, mas nós somos guardiães e guardiões da terra. Precisamos cuidar desse jardim tão divino e tão maravilhoso. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe exponencialmente mais. Obrigada, Junilda, querida. Opa, estou aqui meu vídeo. Obrigada, Raquel. Muito obrigada, de coração. A gente também convidou Carlinhos Veiga, que ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Lago Norte, em Brasília. Ele é músico, compositor, escritor, intérprete de música cristã e popular. Tem 8 CDs gravados e um DVD. Felizmente, por conta da agenda, ele não conseguiu estar conosco, mas ele nos autorizou a usar um vídeo com a sua música chamado Terra, Irmã, Mãe, Amiga. Então, eu vou compartilhar novamente aqui minha tela com vocês. Este é o Carlinhos Veiga. Depois eu coloco aqui o link para vocês conhecerem mais das músicas que ele faz. Bom, a gente tem mais um vídeo que foi organizado, que é um vídeo do Movimento Renovar Nosso Mundo, que foi organizado pelo Felipe Reis. Eu vou apresentar o Felipe, que já está aqui devidamente posteriormente, porque ele também vai fazer uma contribuição muito bonita aqui hoje. Mas um vídeo que ele organizou o ano passado, e que fala sobre os Salmos 65, de 5 a 13. Lembra desse vídeo, Felipe? Vou compartilhar aqui novamente minha tela. Com grandes feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, o Senhor nos responde, mostra a sua justiça, livrando-nos dos inimigos. O Senhor é a única esperança de todos em toda a terra, e também sobre os mares e oceanos mais distantes. O Senhor formou e firmou os montes, com a sua força, mostrando seu grande poder. O Senhor acalma a fúria dos mares, o barulho forte das ondas e o tumulto das nações. Nas terras mais distantes, as suas maravilhas causam admiração aos habitantes. Do nascer ao pôr do sol, o Senhor desperta hinos de alegria. O Senhor manda chuva para regar a terra, assim o solo fica rico e produz muito. Os rios de Deus nunca secam, e a terra produz ricas colheitas de cereais. A chuva rega as plantações, amolece a terra, dissolve os torrões e faz as sementes brotarem por toda parte. O Senhor mostra toda a sua bondade, dando ótimas colheitas. Por onde ele passa, a fartura, os pastos do deserto ficam verdes. E os montes se cobrem de flores coloridas. Os campos ficam cheios de rebanhos. Os vales fazem brotar as espigas de trigo e cevada. Toda a terra vibra e canta de alegria. Canta de alegria. Eis a terra que o Senhor pensou para todos nós, né? Mas há esperança. E eu vou chamar agora um segundo momento de reflexão com a nossa querida Odete. Vou aqui apresentá-la. Odete Liber é episcopal anglicana, pastora, teóloga, pedagoga social, psicanalista, mestra em teologia, liturgia,
e doutoranda em Teologia Prática, Espiritualidade no Cotidiano. Ela fala lá do Espírito Santo. Odete, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A reflexão é sua. Boa noite a todas e todos. Paz de Cristo, paz e bem. Mas sintam-se todos cumprimentados e cumprimentadas. Bom, eu estou aqui com o coração cheio de alegria, depois de ouvir tanta coisa bonita, tanta poesia, tanta música, tantas falas, e que até fiquei aqui perdida, tipo, meu Deus, e agora, o que vou falar? Mas amém. O que me veio à memória, a partir do texto ali do Salmo 24, 1 e 2, que foi lido, né, aquela poesia belíssima, só me cabe dizer que como nós, cristãs e cristãos, cremos, né, que tudo foi feito por Deus. Deus é a origem de tudo. E o Deus que tudo fez, esse Deus que fez o ser humano com imagem e semelhança, e que colocou esse ser humano que era muito bom para administrar tudo o que era bom, né? Nos dá um grande desafio como cristãs e como cristãos. Cuidar do que ele nos deixou. Apesar de, né, eu sempre coloco esse apesar de, porque o ser humano tem demonstrado aí muito capaz para destruir. Ele tem, assim, uma agilidade muito grande, infelizmente, para destruir. Mas nós damos graças a Deus porque somos tocadas e tocados para construir, para cuidar de todas essas belezas da criação que esse Deus Todo-Poderoso fez e nos deixou para que apreciássemos, para que tirássemos dessa criação o sustento, a subsistência para nós. Também me veio à memória agora, né, quem que é esse Deus? E aí vocês poderão dizer, falar várias frases de quem é esse Deus que tudo fez. E não chegaremos a uma única resposta. Mas todos nós e todas sabemos que basta sabermos que Ele é o Deus que tudo fez do nada e que sempre esteve presente na história da humanidade até hoje, até agora, nesse momento. E esse Deus, então, ele abençoou toda a sua criação para que nós, então, pudéssemos desfrutar com sabedoria, com inteligência, com discernimento, com amor, com prudência, desses tesouros naturais que ele criou. Tudo que precisamos, Deus nos deu em abundância na terra, de maneira que eles se renovam desde que usados com equilíbrio. Esse Deus fez do nada, hoje, ele também nos alerta para os problemas ambientais, que aqui já foi falado, né, no vídeo, nas poesias, nas canções, mas vale repetir. Tanto desmatamento, mudança climática, tem pessoas que ainda dizem e acreditam que não existe, poluição do ar, da água, degradação do solo, geração de resíduos, extinção de espécies, modificações genéticas, tanta coisa acontecendo. E nós, nesse mundo, nesse planeta, nessa casa comum. Eu gosto muito dessa expressão, casa comum, porque é nessa grande casa que abarca todos nós, no qual todas e todos vivemos, também sofremos, talvez em maior ou menor escala, as consequências do não cuidado para com a criação. Os seres humanos, eles estão nivelados pelos ecossistemas que compõem a grande rede da vida. E o ser humano, ele não foi chamado para explorar e dominar, não, mas para cuidar e cultivar. Cultivar esse planeta, essa casa comum chamada Terra. E a criação, ela não pode ser pensada numa perspectiva só antropocêntrica, né, ou cartesiana, ou newtoniana, né, que visa apenas objetivar a natureza em prol de um progresso ilimitado, destrutivo.
A gente sabe que a maior parte dos problemas ambientais que a gente enfrenta na nossa atualidade, eles são causados pela ação humana. É esse ser humano que destrói o meio ambiente e tudo que nele há. E a gente sente sentido na pele isso. Escassez de água, sentimos a poluição prejudicando os nossos corpos. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, nós temos o famoso pó preto, o pó de minério, que prejudica a nossa respiração, os nossos pulmões. Eu que tenho alergias, então eu vivo com as ites, e são consequências, né, desse caminho desenfreado, destrutivo para com o meio ambiente, com a natureza. Nós também sentimos a poluição dos mares, dos lagos, morte de animais. Aqui a gente vê muito, por exemplo, no mar, a morte de tartarugas, que ficam ali, comem o lixo que o ser humano joga na areia da praia, no próprio mar, sacolas, copos plásticos, garrafas, redes, e, enfim, a destruição de árvores, né, que fazem parte do nosso cotidiano. Eu ouço muito aqui as pessoas falarem, não, folha, vamos cortar a árvore porque a árvore está sujando a calçada. Né? Como se a folha fosse uma sujeira, um lixo. Não é, né? E eu me recordo também, logo que nós viemos morar aqui, não onde moramos agora, mas em Vitória, nós moramos em Vila Velha agora, lá ainda eu ainda vou visitar a árvore. Em frente do prédio tem uma árvore belíssima, enorme, frondosa, e aí uma bela manhã eu acordo, um barulho de motosserra, e aí eu saio correndo, vou para a janela e vejo o pessoal começando uma poda nessa árvore. E aí eu falo, mas vocês vão só podar os galhos? Não, a gente vai cortar. Eu falei, não vai não. E o meu marido falando, fica quieta que você daqui a pouco vai parar na delegacia por causa de uma árvore. Eu falei, não vou deixar cortar essa árvore não. Está no nosso apartamento. Então não tem por que cortar. Cortem só a parte que está nos fios, né, do poste da eletricidade. E aí uma das pessoas falou assim, bom, então se a senhora descer aqui e assinar o documento dizendo que vai cuidar dessa árvore, então o problema é seu. Aí a gente avisa na prefeitura, digo, não é para já. E a árvore continua lá, bonita, frondosa, até hoje, né? E eu, a doida, a conhecida como a doida da árvore, né? Que não deixou a árvore ser cortada. Por que eu falo isso? Porque são pequenas ações que a gente, às vezes, acaba achando que é meio loucura, sem graça, né? Mas que, às vezes, são necessárias para cuidar da natureza, daquilo que traz benefícios para nós. Uma árvore, as pessoas, de repente, no verão, aqui, no sol escaldante, no verão as pessoas brigam para ficar debaixo de uma árvore, pôr o carro debaixo de uma árvore, mas não pensam quando cortam uma árvore, né? Isso é simples, né? Então, a maioria dos problemas, eles não são enormes tudo de uma vez. É um conjunto de coisas, de fatos que se somam e que geram aí essas grandes catástrofes. E aí, eu digo que Deus, ele criou tudo muito bem, né? E ele suscita em nós uma verdadeira novidade, uma realidade que tem em si mesmo uma estrutura imanente de autogênese e também de criatividade. E que no ser humano, ele alcança um nível ali belíssimo, mas também, às vezes, não tão belo. Então, a criação, ela não é uma fabricação de coisas prontas. Criar é fazer com que o outro seja ele mesmo, de modo que a criação é um campo aberto, dinâmico e criativo. Deus, ele está presente em todas as suas criaturas, em todas as coisas, e tudo está voltado para ele pelo mecanismo do Espírito que habita o mundo. Deus está em tudo. Leonardo Boff, ele diz que tudo não é Deus, mas Deus está em tudo, e tudo está em Deus por causa da criação, pela qual Deus deixa a sua marca registrada e garante a sua presença permanente na criatura. A criatura sempre depende de Deus e o carrega dentro de si. Deus e o mundo não são diferentes. Um não é o outro, mas não estão separados ou fechados. Eles estão abertos um ao outro.
encontram-se sempre mutuamente implicados. Se são diferentes, é para poderem se comunicar e estarem unidos pela comunhão e mútua presença. Em outras palavras, significa que é a onipresença do Espírito em toda a criação. O Espírito dorme na pedra, sonha na flor, acorda no animal, sabe que está acordado no ser humano. Então, eu digo que ainda há tempo de mudar o nosso comportamento nas nossas igrejas, né, nas nossas comunidades de fé, o nosso comportamento em casa, como família, como grupo. É preciso que a gente cuide da nossa casa comum, porque, como diz lá no Salmo 24, eu não vou saber de cor a poesia que foi feita ali, né? Mas eu vou ler como está na Bíblia, né? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. E se a gente crê nisso, a gente precisa aprender e reaprender a cuidar do meio ambiente, da nossa casa comum e tudo, né, que nele há. A gente precisa de uma ecoteologia presente no nosso cotidiano, das nossas igrejas, das nossas vidas, mas também uma pedagogia da terra. Nos ensine, nos eduque de novo, outra vez, a valorizarmos, a cuidarmos de tudo, principalmente das nossas ações do cotidiano. Eu gosto muito do cotidiano, a espiritualidade do cotidiano e também essa relação da criação no cotidiano. Todas as nossas ações, elas estão implicadas ali, juntas, né, como uma correntinha. Então, o lixo que eu não reciclo, que eu não separo, ele vai gerar uma consequência. O meu excesso de roupa que eu compro e jogo fora, e, enfim, em qualquer lugar, isso também vai gerar alguma consequência. A sacolinha plástica, o copo plástico, o pratinho, o garfinho, a garrafa, o lixo que eu jogo na rua e que daí vem a chuva e o bueiro fecha e alaga tudo, e assim sucessivamente. Então, as nossas ações cotidianas precisam ser pensadas e repensadas. E eu finalizo com uma palavra da Gisele Streck, que ela diz assim, que nós pedimos a Deus que Ele continue a olhar para nós e para o nosso planeta e para tudo que nele existe, com olhos apaixonados e apaixonadas, pois somos sua criação, nascemos de sua mão bondosa e aqui fomos colocados e colocadas por Ele. Que Deus continue a olhar para o nosso mundo e para todos os seres que aqui estão com um olhar misericordioso. E que Ele, Deus, não nos trate de acordo com os nossos maus tratos para com a sua criação. Deus, que é Pai e Mãe, Ele perdoe as nossas faltas de cuidado, falta de justiça, falta de amor para com tudo que Ele criou e colocou ao nosso dispor para a nossa sobrevivência. Nós estamos em falta com Deus e pedimos, mesmo assim, nos abençoe, que Ele tenha misericórdia e que Ele cuide de nós, assim como Ele tem cuidado da sua criação. Que a gente aprenda, no cotidiano, a cuidar de tudo, porque só Ele é o tudo na nossa vida. Então, que tenhamos práticas cotidianas que cuidem da criação, assim como Deus tem cuidado de cada uma e de cada um. Amém. Obrigada. Obrigada, Odete, querida. Bom, agora eu vou apresentar devidamente o Felipe Reis. A gente tem mais um momento de arte, depois dessa reflexão da Odete. Felipe Marques Reis é jornalista e missionário, é natural do Amazonas e atualmente vive com sua família em Parintins, onde trabalha com o desenvolvimento de lideranças de comunidades tradicionais, ribeirinhas e indígenas. Também atua com produção de conteúdos jornalísticos para diversas organizações e meios de comunicação no segmento evangélico. E o Felipe, ele fez uma poesia linda, chamada Uma Oração pela Amazônia. Felipe, é com você. Oi, gente, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem, Raquel? Ah, que bom. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, ouvindo tanta coisa bonita, e é importante que a gente use realmente
todas as ferramentas que temos em nossas mãos para, nessa luta para uma relação mais respeitosa e mais responsável com a criação de Deus. E eu vou compartilhar, então, esse texto que eu escrevi. Na verdade, é uma oração pela Amazônia. E diz assim: ó grande Deus Criador, tu que com maestria estabeleceste céus e terra, e com perfeição arquitetaste nossa casa comum, tu que fizeste da Amazônia varanda e quintal, onde plantaste uma floresta a perder de vista, e por debaixo escondeste riquezas que despertam a cobiça do homem, tu que distribuíste as águas em lagos, igarapés e paranás, e escavaste para teu próprio gozo o caudaloso Amazonas, cujas águas barrentas refrescam e matam a sede de curumins e cunhantãs, ouve o nosso grito de socorro. Ó grande Deus Criador, levanta-te em nosso favor, tu cujos olhos do céu apreciam este imenso tapete verde, não suportarás contemplar o verdume imaculado pelas cinzas das queimadas. Disfarçada de progresso, a destruição nos espreita, esperando a hora de ceifar-nos o suprimento e a vida. Não permita que o teu e o nosso quintal seja invadido e saqueado. Não permita que os perversos firam nossa terra sem piedade, derrubem nossas samaúmas, jacarandás e andirobeiras, fazendo o teu chão e teus filhos chorar e secar. Ó grande Deus Criador, tu que ama a justiça e a gente simples, não nos deixe temer o inimigo que com rabiscos de caneta quer decretar a morte da nossa floresta. Tu que vomita a corrupção e quem as pratica, não nos deixe temer os inimigos de colarinho branco que arquitetam planos maquiavélicos na calada da noite para baratear e surrupiar a riqueza da tua criação. Ó grande Deus Criador, nós, amazônidas, indígenas, caboclos e ribeirinhos, filhos teus, das florestas e dos rios, invocamos a tua proteção e clamamos, não demores em derrubar o perverso. Faz-nos valentes e bravos para defender nossos quintais e, pacientemente, ensina-nos a boa mordomia da tua criação para cuidar, lutar e resistir. Ó grande Deus Criador, que na obra do teu Filho reconcilia a tua criação, por ti profetizamos, diante do teu braço forte e da fibra dos filhos e filhas da Amazônia, a corrupção, a maldade e a ambição, assim como os que dela se servem, sem demora, não prevalecerão. Amém. Então essa é uma oração pela Amazônia. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, Felipe, por estar aqui com a gente. O Felipe era a pessoa de comunicação do Movimento Renovar e, como vocês podem ver, fazer coisas belíssimas de comunicação, arte. Aquele vídeo sobre Salmo 65 foi ele que organizou. Sentimos muito sua falta, viu, Felipe? Bom, a gente tem mais um vídeo, pegando o gancho aí da Amazônia. Não sei se vocês receberam um vídeo chamado Amazônia é um Milagre. É um vídeo curtinho. Ninguém sabe exatamente quem é o autor do vídeo, mas é um vídeo muito bonito e a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês. Você acredita em milagre? Você sabia que a vida é um milagre? E que não tem lugar no mundo com mais vida do que na Amazônia? Você sabia que cada árvore na Amazônia é um paraíso? Um paraíso onde mora um montão de plantas, flores, fungos e bichos. Me contaram que essa vida toda foi imaginada por Deus. Um Deus que cuida da criação. Um dia, muito tempo atrás, Deus criou esse jardim. E criou também um jardineiro para tomar conta do jardim. Quem cuida da Amazônia
cuida do nosso futuro, do milagre que Deus entregou para o nosso planeta. Ou você não acredita em milagre? É um vídeo bem curtinho, mas bem impactante. A gente vai para o nosso penúltimo momento dessa noite, que é o momento das partilhas. A gente queria sair desse encontro inspirados e cheios de esperança, porque apesar de tudo que a gente viu, especialmente naquele documentário, né, dos impactos das mudanças climáticas, há muita gente, muita igreja fazendo e agindo, colocando a mão na massa pelo cuidado da criação. E a gente queria trazer um pouco disso para vocês, para a gente sair com essa palavra de esperança. Há esperança. Há pessoas que estão fazendo, assim como Odete, foi lá, desceu, assinou e abraçou essa árvore, adotou a árvore. Há muita gente fazendo, né? E Deus se alegra com isso. É trabalho de formiguinha, mas há muita gente fazendo e a gente precisa se inspirar e replicar essas ações, levar adiante tudo isso, né? E eu vou pedir agora que o Cali compartilhe aqui com a gente. Eu vou apresentar o Cali para vocês. O Cali Aurélio, para nossa alegria, ele faz parte do Movimento Renovar Nosso Mundo. O Movimento Renovar Nosso Mundo, a gente tem 4 grupos de trabalho, e um deles é o grupo de trabalho Povos Originários e Comunidades Tradicionais, e para nossa alegria e privilégio, a gente tem representantes indígenas, quilombolas, e o Cali é um dos representantes indígenas que faz parte do grupo de trabalho. Ele é terena, bacharel em teologia pela FATEL, ele é designer gráfico e fotógrafo, e ele é membro da missão indígena Uniedas. E aí eu pedi para o Cali compartilhar aqui com a gente qual seria a parte da igreja, que a igreja poderia fazer para apoiar e contribuir com a luta dos povos indígenas, né? A gente acabou de sair do acampamento Terra Livre, Brasília, 1 semana de luta, a maior mobilização dos povos originários no Brasil, e o que a igreja tem feito, ou o que ela deveria fazer. Então, Cali, com você a palavra, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, uma alegria estar aqui, todo mundo consegue me ouvir? A Raquel acabou de me apresentar, meu nome é Cali, sou do povo indígena terena do Mato Grosso do Sul e atualmente estou morando no Espírito Santo. E gostaria de trazer para vocês um pouco sobre as nossas lutas como indígenas. Eu sou indígena, o meu pai já é a 4ª ou 5ª geração do povo terena que está no Brasil e que se encontra no Mato Grosso do Sul. Nós somos um povo que sempre habitou na divisa entre Brasil e Paraguai, na região pantaneira, né? E a nossa etnia foi uma das primeiras que teve contato com as fazendas, os fazendeiros, e tivemos todo esse processo de aculturação do nosso povo. Nós conhecemos o homem branco, nós começamos a conviver com o homem branco, e aí nós começamos a adquirir a cultura do homem branco. O povo terena hoje se encontra, a sua maior parte, no Mato Grosso do Sul, e a sua maior parte já está bem aculturada. Nós estamos, a minha geração e a geração pós a minha, está lutando para a manutenção da nossa cultura e manutenção da nossa língua. Nós temos muitos doutores formados, nós temos muitos mestres formados, e a nossa luta como indígenas tem sido essa, a manutenção de toda a nossa cultura ainda. E graças a Deus por isso. Nós fomos alcançados pelo Evangelho há mais de 100 anos, através da vida de um casal escocês. Eles estiveram com um grupo que falava a mesma língua que a nossa, no lado paraguaio do Pantanal, e quando eles souberam que que tinha um outro povo que tinha a mesma língua, eles resolveram então trazer o Evangelho para nós. Com a chegada do Evangelho, chegou educação e saúde.
os dois missionários, a esposa era enfermeira e o marido era professor. Então, com a chegada deles, a gente recebeu essa introdução da educação e da saúde. E quando eu falo graças a Deus, é porque nós aprendemos que, assim como o branco, nós temos a oportunidade de registrar, através da palavra, através da letra, né, a nossa cultura. E isso ajudou muito, muito mesmo. Nós temos o Novo Testamento na nossa língua já. Foi uma das primeiras línguas a receber a tradução da Bíblia para a nossa língua. E isso é maravilhoso, por quê? Porque vai registrar a nossa língua e a nossa língua já não pode mais ser perdida. Nós temos a nossa língua registrada. Como indígena, nós temos várias lutas. E como a Raquel acabou de comentar, nós saímos agora de uma ATL, né? O acampamento Terra Livre, que vem pontuando principalmente a demarcação de terras. E quando a gente fala em meio ambiente e a gente fala em preservação, de suma importância a demarcação das terras indígenas. Nós, povos indígenas, nós convivemos até hoje de maneira sustentável com a natureza. Se você vai numa aldeia, você vê a sustentabilidade acontecendo de maneira natural. Você entrou na aldeia, você vai ver isso acontecendo naturalmente. Não existe um projeto de sustentabilidade, não existe um projeto de recolhimento de sujeira, de lixo, não. É de maneira natural acontece a sustentabilidade dentro das aldeias. E dentro dessa ideia, apresentando para vocês, eu gostaria de trazer uma frase que o Ailton Krenak ele fala em um dos seus livros, não uma frase, mas um pensamento, e ela descreve muito bem esse contraste que nós temos. A grande diferença que existe do pensamento do índio, né, ele fala aqui do índio, e do pensamento dos brancos, é que os brancos acham que o ambiente é recurso natural, como se fosse um almoxerifado, aonde você vai e tira as coisas e tira as coisas. Para o pensamento do índio, se é que existe algum lugar onde você pode transitar por ele, é um lugar que você tem que pisar nele suavemente, andar com cuidado nele, porque ele está cheio de outras presenças. E essa fala, esse livro do Ailton, ele deixa muito claro a maneira em que os povos indígenas vivem, né? E ajudar os povos indígenas a estar dentro das causas indígenas traz também toda essa luta pela preservação da natureza. E trazendo algumas dificuldades que nós indígenas conhecemos e que precisam ser mudadas, precisam alcançar a igreja, e eu tenho falado isso a algumas pessoas, a igreja, na sua totalidade no Brasil hoje, a igreja cristã evangélica, ela tem um desconhecimento muito grande sobre a cultura indígena. E nós somos mais de 300 povos no Brasil, com mais de 180 línguas diferentes. Então, um ponto que eu posso citar, e acho que seria excelente para as igrejas e irmãos que estão me ouvindo aqui, é que aprofundem o conhecimento, busquem conhecimento sobre a cultura dos povos que existem no país. Nós temos o Mato Grosso do Sul, o Pantanal, lá nós temos os pantaneiros, e grande parte da cultura que o pantaneiro carrega vem do povo Caduel, vem do povo Terena, vem do povo Guarani, vem dos povos indígenas que estão lá. Após isso, buscando esse conhecimento, entendendo que grande parte da cultura brasileira descende, né, tem a descendência dentro dos povos indígenas, a gente precisa apoiar as causas. E nós temos na verdade, grandes organizações hoje. Nós temos a CIMI, nós temos a APIB, e graças a Deus hoje nós temos uma liderança indígena na FUNAI, pela primeira vez. E isso é, assim, maravilhoso, porque não tem como eu dialogar com uma pessoa que não conhece a minha realidade.
E tendo alguém que tem a minha realidade hoje lá dentro, a gente consegue dialogar de maneira mais direta, né? Então, conhecer também essas organizações e valorizar a cultura indígena. Eu conheço algumas igrejas, né, fora do Mato Grosso do Sul, fora do meu estado, e aí onde a gente chega, e aí tem o culto de missões, e o culto de missões não tem um representante daquele campo. É somente a fala daquele que foi, e ele fala somente pela visão dele. Ele não, o outro, ele não é apresentado. O que está sendo, o que está recebendo ali o evangelho, ele não está sendo representado ali. Então, a gente não tem a visão do outro. E eu acho que é importantíssimo que a igreja tenha a visão dos povos indígenas. Fale diretamente com o indígena, conheça o indígena. Hoje nós temos vários jovens que são influências digitais indígenas. Então, buscar o conhecimento sobre os povos indígenas, hoje em dia, está muito fácil. Lutar pelas políticas públicas em defesa dos povos indígenas. Mais uma vez, vou trazer aqui a questão da demarcação de terra. A demarcação dos territórios é importantíssima. Nós sobrevivemos daquilo que a natureza traz. E nós sobrevivemos daquilo que a natureza nos entrega. E, como disse a irmã Odete, a pastora Odete, nós somos mordomos de um jardim. Ou como disse o vídeo também, nós somos os jardineiros que fomos colocados na grande obra que Deus fez. E se tem alguém que ainda mantém o seu serviço de jardineiro nesse jardim, são os povos indígenas. Nós mantemos esse serviço. Então, abaixos-assinados que você vê, que acontecem pela internet, que chegam até você, lutas que chegam até você, pedindo ajuda aos povos. Nós estamos vendo nas redes nacionais de televisão o sofrimento que o povo Yanomami está tendo diante da ganância dos povos. Estão morrendo de fome, estão sendo envenenados. A ajuda humanitária não consegue chegar porque está sendo oprimido. E como disse o irmão na sua poesia, né, o nosso irmão jornalista, os nossos inimigos de colarinho branco, né, que ficam assim, desesperados na ganância do coração, na ganância de ter, como disse Ailton Krenak, a mãe natureza, ela não é almoxerifado. Ali não está só para tirar, né? E estar diante dessas coisas e buscar sempre conhecer mais. E aí um último ponto, que é muito importante, e falando a vocês como cristãos, vocês como alguém que conhece a realidade dos povos indígenas, trazer o respeito, os direitos e a autonomia dos povos indígenas. É importante respeitar a autonomia e os direitos do povo indígena como direito de autodeterminação. Autodeterminação. É livre escolha do nosso modo de vida, é preservação das nossas culturas e tradições. E isso vai acabar envolvendo, né? Vai deixar bem claro que a invasão, a exploração de nossa terra, dos recursos naturais que estão na nossa terra, elas não vão acontecer se isso for respeitado. E aí, como cristão, eu vou trazer para vocês um relato de um missionário nosso. Ele é Camaiurá, ele está na reserva indígena no Xingu, ele é um missionário nosso, e ele fala assim, existe muita coisa no meu povo que não está adaptado à igreja, que não está adaptado a Cristo, e eu preciso mudar do meu povo. Mas existe muita coisa que não tem nada a ver com a religião, é um esporte da minha cultura, é uma brincadeira da minha cultura, ela não está ligada à minha religião. E às vezes a gente chega como igreja demonizando, falando que tudo aquilo que faz parte da nossa cultura está errado, porque não encontra na Bíblia. Mas se você abrir a sua Bíblia hoje e procurar a Bíblia falando alguma coisa sobre preservação da natureza, nós também não vamos encontrar. Então, a Bíblia foi criada para aquela realidade e nós aprendemos com ela que nós somos mordomos, mas ela não fala diretamente essa realidade que nós vivemos hoje.
ela se renova todos os dias e nós renovamos o nosso entendimento. E isso também precisa acontecer nas nossas igrejas. Convidem missionários indígenas a participar dos cultos de missões de vocês. Convidem indígenas cristãos a estar na igreja com vocês e conheçam as nossas lutas. Eu estou no Espírito Santo, disponível. Alguma igreja que quiser conhecer o trabalho dos povos indígenas, eu estou aqui. No Mato Grosso, nós temos nosso missionário Josiel, que é da Uniedas. Nós temos, na região do Nordeste, pastor Daniel Terena. Então, nós estamos espalhados por esse país. Esse país era nossa e nós somos os originários desse país. Então, querem participar da luta conosco? Nos convide a conversar com as igrejas também. E eu agradeço a Raquel, agradeço a todos vocês por me ouvirem, e é uma alegria. Aina Puyacué, né? Muito obrigado a todos vocês por terem me ouvido. Gratidão a você, Cali, por ter aceito o nosso convite e por ter contribuído com uma fala tão forte, tão impactante. Que bom que esse encontro está gravado, que a gente vai poder repassar isso para os nossos irmãos e irmãs que, infelizmente, não estão aqui conosco. Muito obrigada por isso e que você possa estar conosco em outros momentos também. Bom, e a gente tem, vou chamar agora a Lurdinha, pegando aí o pessoal lá do nosso GT Povos Originários e Comunidades Tradicionais. A Lurdinha, ela é quilombola, vou apresentá-la aqui livremente, ela mandou um texto para eu ler. Então, a Lurdinha é quilombola do Quilombo de Conceição das Crioulas, no município de Salgueiro, em Pernambuco. Ela é evangélica da Igreja Universal do Reino de Deus, agricultora orgânica, pedagoga, psicopedagoga, diretora do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste, conselheira do Conselho de Alimentação Escolar do Estado de Pernambuco e do CONSEA, municipal e nacional, e também está fazendo parte do movimento que discute a Marcha das Margaridas, e ela colocou etc. Então, ela tem muita coisa, muita jornada aí, muita experiência e vivência. E, Lurdinha, você está sem vídeo, é isso mesmo? Mas você consegue falar? Agora sim. Estou com o meu vídeo muito acrescentado, que eu já estou sem saber o que aconteceu. Deixa eu fazer só uma interferência aqui, gente. Eu tenho a Lurdinha em casa. Eita, obrigada. Eu adoro mostrar a Lurdinha, vocês estão vendo essa boneca? A Lurdinha vai poder contar um pouco dessa história. E ela se faz boneca. 11 mulheres da comunidade foram homenageadas e viraram bonequinhas. Lurdinha, a palavra é com você. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Então, boa noite a todas as pessoas. Que Deus abençoe esse momento grandiosamente. Eu sempre gosto de apresentar e louvar a Deus essa grande oportunidade que sempre é dada e que todos esses momentos, isso já estava escrito. Deus é o dono de toda a honra e de toda a glória. Eu sei que isto é plano dele. Então, minha gente, eu, na comunidade quilombola de Conceição das Crioulas, eu sou muito grata à nossa comunidade, porque a comunidade, ela homenageia pessoas que já morreram, mas também homenageia a pessoa viva, que nem eu, né? Estou aqui hoje. Sou essa bonequinha que Raquel apresentou. Na nossa comunidade, somos 11 mulheres homenageadas enquanto bonequinha feita de caruá, e é um meio também de sustentabilidade para as pessoas que fazem. Eu sou professora também, fui homenageada enquanto professora, que já sofri muito por causa do meu cabelo, e a sociedade sempre dizia que eu teria que dar um tratamento no cabelo, para o cabelo ficar liso, para que eu fosse uma menina bonita, né? Então, quando na minha juventude, sofri muito para ter os cabelos lisos, né? Aí, graças a Deus, hoje eu tenho a minha estima lá em cima, e sei que eu não devo ter cabelo liso, porque a minha família tem cabelo crespo, tem cabelo pichain, cabelo cacheado. Então, por essa razão, o meu cabelo é
pichain, ele não é o cabelo liso. Mas aí é uma das coisas que hoje me engrandece também no meu quilombo, que as pessoas visualizam e vê que a gente deve ter esse direito de pensar e de ser quem a gente é, né? Se alguém diz que é feia porque o cabelo é crespo, mas isso é uma coisa que foi dada para nós por Deus. A nossa família é essa, o quilombo, quando tem gente de fora, na comunidade a gente sabe. Ou se tem alguém que casou com pessoas de fora, pessoas que não é parente nosso, também a gente sabe, porque o nosso povo é desta cor, mais escurinho, e a gente se identifica como pessoa da comunidade quilombola. E é uma grande história dentro da comunidade em relação ao povo quilombola. Então, Raquel fazia pergunta lá nas minhas indicações, como seria eu enquanto mulher quilombola, enquanto mulher que faço parte da Igreja Universal do Reino de Deus, e enquanto mulher que cuido do meio ambiente, que é a criação de Deus. Então, eu vou responder, fazer o comentário já em conjunto, porque para mim isso não separa, porque a vida, como já foi falado, é um milagre, e já que eu nasci desse povo que são negro, que são quilombola, então isso é uma dádiva de Deus, e quando Deus me chamou, eu acredito que ele fez isso porque somos grandes aqui na comunidade, muita gente, e que as pessoas precisam de alguém para que venha falar da palavra de Deus, e que venham gostar das coisas que é de Deus. Nessa comunidade, a associação, a gente tem uma associação que nos representa, e essa associação, ela divide para as pessoas que são descendentes desse povo 3 hectares de terra, 2 ou 3 hectares de terra. Então, eu posso dizer o seguinte, não vou na roça todos os dias, porque às vezes estou viajando, resolvendo alguma situação, mas todas as vezes que eu vou na minha roça, que são de 3 hectares de terra, eu louvo ao meu Senhor, agradeço a Deus por Ele ter me dado esse espaço para que eu tome de conta. Eu acho que algumas vezes eu digo, esse pedaço é meu, não sei o quê, mas sempre eu foco no cuidado que Ele me deu, não porque isso ali é meu, mas Ele deu para que eu cuide desse pedaço de terra, de 3 hectares de terra, para que eu cuide desse espaço. E sempre chamo pessoas, vem pessoas na minha comunidade, e vai também para essa região minha, para ver como que eu trabalho. Então, eu glorifico ao Senhor, procuro não fazer queimada. Muitas pessoas me têm na comunidade como uma pessoa louca, né? Como eu já vi essa senhora falar, pelo cuidado, como a região nossa, ela é uma região sequeira, as plantas que resistem muito na nossa área são cactos, né? São cactos. Então, uma das coisas que eu cultivo, que eu planto, que eu tenho cuidado também muito, são os cactos. E mandacaru, essas coisas eu chego a plantar na minha área, depois que eu recebi, em 2016, foi quando eu recebi esse pedaço de terra para me cuidar. Então, eu vejo que, como é uma região seca, né, e essas plantas, né, esses cactos, tipo xique-xique, o quipá, é o que prevalece, então, dali, Deus me dá a oportunidade, Ele me dá a visão que é possível dali também tirar o sustento. Então, do xique-xique, eu faço doce, eu faço geleia, né? E aí do quipá também eu faço mousse, faço também o VIP, né, que a gente conhece aqui, o picolé, o mousse também da fruta do xique-xique.
Então, a minha área é uma área desse tipo. E eu trouxe aqui também, para estar sempre focando, que quando é no 5 de junho, que é o dia do meio ambiente, eu costumo trazer o pastor da minha igreja, eu convido o pastor da minha igreja para ele vir na comunidade. E esse ano eu estou planejando de trazer tanto o pastor da minha igreja, que eu congrego, como outro pastor daqui da comunidade também, e trazer pessoas que trabalham com semente. Eu também faço parte, sou uma mulher guardiã de semente, crioulas, e aí eu já convidei pessoas também que dá palestra, tipo umas pessoas da Casa da Mulher do Nordeste, que são guardiãs de semente, que trabalham com a gente, essa entidade, e eu também já convidei para que a gente faça um dia grande em relação aos cuidados. Por quê? A gente precisa muito estar mostrando para as crianças, que eu sempre tenho dito, que, a princípio, a gente precisa trabalhar realmente pelo início, porque a gente trabalhar a partir da metade da idade, quando as pessoas já estão mais velhas, então tem situações que é muito difícil. Sinto isso porque, quando eu digo para um jovem que eu devo destocar onde eu estou trabalhando, sem queimar, eles, né, têm a ideia que eu sou uma pessoa doida, porque tem que queimar. Como é que não vai botar fogo no lugar que você vai trabalhar? E eu tenho dito que a gente precisa realmente o trato com a natureza, com a mãe terra, como muitas pessoas chamam, de fato, porque quem é que no seu estado normal tem coragem de botar fogo na mãe? A gente já viu muitos casos de filho, de pessoas que tocam fogo na mãe, que faz alguma coisa na mãe física, né? Na mãe natural. Mas na terra, né? A gente diz, a pessoa também, no seu estado normal, deveria também ter esse pensamento de não colocar veneno, de não colocar fogo, porque você coloca fogo na terra e depois você quer que ela dê todas as sementes que você planta, você quer que dê o legume. Então, assim, é um atentado contra Deus. Para mim, isso é um atentado contra Deus. Então, a gente precisa muito trabalhar essas questões ambientais. Eu trouxe aqui uma leitura que está lá em Gênesis, a criação do céu e da terra e tudo que nele se contém. Aí eu peguei Gênesis 1, 9 até 12. E depois eu vou só fazer um comentário, mais um pouquinho na frente, onde Deus diz: e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim se foi. Eu vejo aqui, assim, eu vou ler mais um pouquinho, só que eu já vejo aqui, né, como o poder de Deus, a gente precisa realmente crer no milagre, crer na palavra de Deus, né? Porque Deus diz que haja terra, né? Que haja luz, e aconteceu tudo. Então, e chamou Deus a porção seca terra. E o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Então, olha que bondade, olha o que Deus preparou para a gente. Preparou lugar para a gente plantar, preparou lugar para a gente viver. Isso é um grande milagre, isso é uma coisa, assim, sem palavras para a gente tá falando. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê sementes, erva frutífera, erva que dê frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produz a erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja a semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom.
Aí hoje eu fico imaginando, Deus dá a sabedoria ao ser humano, né? Ele dá a sabedoria ao ser humano. E hoje o que que as pessoas têm feito? Eles têm dito com os grandes estudos, o que é uma dádiva que Deus dá, né? Um estudo, mas o pessoal tem feito de maneira a tirar aquilo que Deus deu para a gente. As pessoas estão dizendo o seguinte, nos seus estudos. Tem uma semente de feijão, né, que há muito tempo está na família, e as pessoas que são muito estudiosos, né, eu respeito, mas eu vejo o que está acontecendo hoje. Eles olham para a nossa semente e dizem, eu vou melhorar a sua semente, né? Vou fazer uma melhora da sua semente. Então, hoje a gente está vendo as situações de várias sementes que é tida como semente melhorada e que deixa a gente na necessidade de ficar esperando que o governo entregue uma semente, porque precisa entregar todos os anos. E por que o governo entrega a semente todos os anos? Porque essa semente ela só dá esse ano. O ano que vem, se você plantar, ela não dá do mesmo jeito que deu esse ano. Então, tem a necessidade da pessoa estar comprando semente e deixar as nossas para lá. Só como, por exemplo, eu e outras pessoas da comunidade, nós somos pessoas que guardam a semente. A gente tem semente que tem 40, 60 anos, sem a gente perder essa semente. E para nós é uma dádiva, para nós é uma coisa boa, porque ao invés de você estar esperando tudo, que o governo traga, né, com essa transformação genética aí, que tira a essência da semente, né, e aí tem semente hoje que nem, tem coisas que nem semente dá mais hoje, você fica na dependência. Muitas pessoas ainda não abriram os olhos. Nossa, como é bom produzir uma semente de melancia que ela não tem semente. E aí? Está contra o princípio de Deus. Deus disse que é para dar segundo a sua espécie. E aí, hoje, há pouco tempo mesmo, ano passado, eu soube de uma pessoa que vende que 1 quilo de semente de melancia é R$600, 1 quilo de semente. E aí, planta essa semente de melancia, mas a melancia é sem semente. Quando ela não dá semente. Então, você fica à mercê dessas sementes para você ficar comprando a semente para produzir, porque é bom a melancia, você não tem problema de ficar com aqueles caroços, aqueles sementes na boca. Então, melancia sem semente. Então, isso está vindo contra o princípio de Deus. Ele diz que cada semente, cada planta, cada árvore frutífera é para dar segundo a sua semente. Então, tenhamos cuidado também. Tenhamos muito cuidado com isso. Deixar de fazer a vontade de Deus para poder a gente dar mais dinheiro a outras pessoas aí, enquanto a gente pode estar produzindo nas nossas terras, cuidando e aí tem semente que a gente percebe que também ela só vai dar boa, entre aspas, se colocar veneno, se colocar o agrotóxico. E aí é outra coisa que um grande número de pessoas aqui na comunidade, eu sou uma dessas, que no meu plantio, na minha roça, eu não coloco o agrotóxico. E as pessoas dizem que se não colocar, não dá. Então, sou uma das pessoas cuidadoras, tenho muito cuidado para que não venha destruir essa terra que Deus deu, mas sim, que venha fazer como diz na palavra, que ela dê fruto, que ela dê as sementes, que ela dê condições da gente viver, e não seja uma condição de sobreviver. A gente está na luta para que a gente possa estar plantando e colhendo para que não seja uma condição de sobreviver, que é uma condição ruim. Temos também, graças a Deus, né? Lourdinha, Oi. A gente está com o horário avançado,
E tem outras pessoas que vão compartilhar. Aí eu vou precisar te interromper, perdão. Tá certo, tá bom. Deus abençoe grandiosamente. Muito obrigada a você, Lidia, pelos seus conhecimentos. A gente poderia passar a noite aqui só lhe ouvindo. Eita, fazer uma live só com você. Eita! Oh, meu Muito Deus obrigada, Ludinha. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Pegando o gancho com a Ludinha, ela falou das crianças, e agora eu vou passar a palavra para a Elsie, que é da Rede Mãos Dadas, que esteve com a gente aqui na organização desse encontro. Voltou o vídeo. Elsie, você poderia compartilhar? Vocês estão me ouvindo? Tá falhando. Não acredito. Agora tá falhando ainda? Agora está funcionando. Eu estou procurando. Tá bom. Você quer que eu fale? Você vai me apresentar? Sim. Deixa eu procurar aqui. A Elsie Gilbert é jornalista de formação e coordenadora da Rede Mãos Dadas. A rede reúne 55 organizações cristãs que têm o desejo de melhorar a resposta cristã aos problemas vividos pelas crianças e adolescentes mais vulneráveis. E aí eles estão esse ano todo ano eles fazem um mutirão mundial de oração, e esse ano é sobre os impactos das mudanças climáticas sobre essas crianças e adolescentes no Brasil. E aí elas vão nos falar rapidamente sobre esse mutirão. Pode falar, Elsie, muito obrigada. Eu espero que continue bem a recepção aí. Eu estou num lugar muito ermo, muito esquisito, não estava nem acreditando que eu ia ter internet aqui. Muito obrigada pelo tempo que vocês abriram para a gente falar um pouquinho sobre isso. E eu queria voltar na palavra da reverenda Odete, quando ela falou que é a nossa casa, né? Que o mundo é a nossa casa, uma casa que foi nos dada por Deus, que a gente precisa cuidar. O mutirão de oração esse ano, o tema é o mundo de Deus, nossa casa. E a gente está procurando pessoas que queiram interceder pelas crianças que estão sendo vítimas dos impactos ambientais. Então, todo o material que a gente desenvolve está no site da Rede Mãos Dadas. Raquel, você escreve aí para mim o site, porque eu não tenho condição de escrever aqui, eu estou no celular. E aí eu queria... Pode falar. Eu vou colocar no chat. Tá. E aí eu queria pontuar só algumas coisas. Primeiro, que se anos nós já oramos por você, porque nós estamos orando há 27 anos pelas crianças. Outra coisa que eu queria pontuar, se você gostaria de orar por uma criança em específico, pelos pedidos dela, que foram ouvidos e anotados por um educador social lá na base, nós vamos ter um site que chama Acolha uma Criança em Oração, aberto a partir de junho, e aí a gente convida todo mundo para ir lá e deixar a sua oração para essa criança, que vai ser entregue para ela. E se você tem um grupo de crianças que você tem contato na sua igreja, na sua escola, na sua família, nós fazemos um intercâmbio de orações entre crianças do mundo todo, de fala portuguesa ou espanhola. Então, você pode participar. E, por último, nós temos uma trilha de oração, que a gente pede pessoas para dedicarem 7 dias de oração por uma pessoa só, por uma criança só. E ele também está disponível lá nos materiais que a gente desenvolve. Vamos ter também uma dinâmica, que inclusive foi escrita pela Raquel, sobre a qualidade da água e como isso afeta as crianças. Então, a gente está mantendo a criança no centro, mas a gente entende que a criança é a principal virtude, né, de todo o desarranjo climático que a gente encontra por aí.
Então, muito obrigado por você ter me incluído aqui, Raquel. E aí a gente se encontra lá também, tá bom? Obrigada, Elce, querida. Eu coloquei no chat, então, o site da Rede Mãos Dadas, onde tem todo o material que a Elce mencionou aqui. Se você quer orar por uma criança, se você quer adotar uma criança em oração, tem 7 dias de oração, e em junho, dia 4 e 5, primeiro fim de semana de junho, são 2 dias, que é o Dia Mundial de Oração, né? Esse ano é o 27º, e aí todo ano tem um tema, e esse ano o tema é os impactos das mudanças climáticas sobre crianças e adolescentes vulneráveis no Brasil. Então tem todo o material, se você quer trabalhar essa questão com as suas crianças lá da sua igreja, da sua comunidade, tem material disponível lá, em como orar, como abordar essa temática junto às crianças, e como fazê-las agentes de transformação também na própria localidade. Bom, a próxima pessoa que vai compartilhar com a gente uma iniciativa inspiradora é a Fernanda. Deixa eu puxar aqui a apresentação dela. A Fernanda Dourado, ela é estudante de Ciências Biológicas, articuladora do Nós na Criação lá em Salvador, Núcleo Salvador, e ela é membro da Igreja Presbiteriana da Aliança em Salvador. Então ela vai compartilhar a iniciativa que a igreja dela, a Presbiteriana da Aliança, tem realizado localmente, a igreja liderada pelo pastor Rafa Neto. Fernanda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, a palavra é sua. Oi, boa noite. Todo mundo me escuta? Tudo certo? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, louvo ao Senhor por essa oportunidade, e eu queria mesmo compartilhar essa experiência, essa trajetória que a Igreja Presbiteriana da Aliança aqui em Salvador tem traçado em relação à espiritualidade, nos vendo como, né, parte da criação, essa ecoespiritualidade com esses novos olhos. Então, tudo começou com um grupo de membros jovens que tinham uma inquietação em relação justamente às causas ambientais e sociais. Esse grupo se juntou e a gente criou o nome de Igreja Ecocidadã, que era justamente para a gente se organizar e pensar em iniciativas que a gente poderia contribuir para o nosso planeta, para a nossa cidade, para a natureza e para as pessoas, né, da nossa comunidade, das comunidades em nossa volta. Esse grupo, a Igreja Ecocidadã, hoje em dia já é reconhecido como uma pastoral ambiental pelo movimento Nós na Criação, e um dos primeiros eventos que esse grupo organizou foi um fórum no Dia da Terra, que é em abril. A gente fez esse fórum ano passado, e nós convidamos alguns representantes do Nós na Criação aqui para Salvador. A gente estava meio que iniciando ainda esse contato com o movimento, e esse fórum ele foi muito importante para essa mudança de chave assim, na mentalidade mesmo dos membros da igreja em relação à nossa visão e à nossa profissão da nossa fé. E a partir desse fórum, que foram um final de semana, foram 3 dias, justamente discutindo as causas ambientais e conversando sobre o como nós temos uma visão limitada em relação à nossa participação da criação, a gente começou a perceber realmente uma mudança no discurso, no comportamento e nas intenções, nas ações dos membros da igreja no geral, não apenas naquelas pessoas que participavam do Igreja Ecocidadã. A partir daí, a gente meio que apertou o laço com o Nós na Criação. Eu me tornei articuladora local e a gente começou uma campanha, primeiramente dentro da igreja, que foi a campanha do Igreja Zero Descartável. Então, a gente fez vídeos, a gente fez cartazes, a gente fez discussões na igreja, primeiro, didática, para todo mundo entender a importância da gente substituir alguns itens que são de uso único e depois a gente joga fora e ele vira esse resíduo que vai ficar no mundo basicamente infinitamente, porque a gente até hoje não sabe quanto tempo demora para se decompor o plástico.
Então, a gente começou esse tipo de discussão dentro da igreja e as pessoas foram abraçando mesmo essa causa. E nós, então, realizamos um mutirão em uma das praias daqui de Salvador, que é uma praia bem urbana, ela fica até bem próxima do bairro da nossa igreja, e nós fizemos um mutirão de retirada de resíduos sólidos, retirada de poluição plástica da praia. E esse mutirão foi um evento também muito especial, teve uma quantidade de pessoas assim que superou as expectativas, foram mais de 30 pessoas lá de diversas idades, de diversas histórias, diversas igrejas, de fora da comunidade cristã, todos juntos nesse mutirão, e foi um momento tanto de ação muito importante, de retirada do lixo da praia, mas também de reflexão. Foi muito impactante aquela troca que a gente teve mesmo, nesse momento. E a campanha do Zero Descartável, ela continuou na igreja. Hoje em dia, nós não utilizamos mais nenhum tipo de descartável lá na igreja, conseguimos eliminar esse uso. E, recentemente, nós tivemos meio que um memorial do fórum que aconteceu há um ano atrás, que nós convidamos novamente representantes de Nós da Criação, Julinho Tiali, que esteve com a gente, e nós recebemos um selo do Nós da Criação, que marcou justamente esse compromisso com o compromisso da igreja com essa causa, de realmente se dedicar, nosso todo ser dedicar a defesa, o entendimento, a reflexão sobre a criação como um todo. Então, nós recebemos o selo... sim, eu vou falar do Carolina de Jesus daqui a pouco. Nós recebemos o selo Cine, que é o selo Coexistência, Interdependência Natural e Espiritual, que realmente assim, foi uma coisa muito simbólica e muito importante, porque a nossa caminhada meio que tem mais ou menos um ano e nós já tivemos uma transformação tão grande e tão importante. Então, esse selo também foi um marco importante para a gente. E nós também temos o projeto Carolina de Jesus, como a Simone bem disse, que o Carolina de Jesus é uma cooperativa de reciclagem, que ela é composta por 33 mulheres periféricas em situação de vulnerabilidade social, que essa cooperativa está localizada em uma região mais periférica aqui de Salvador, chama Canabrava, e a maior parte dessas cooperadas, elas são escatadoras de um antigo lixão que havia ali na região e foi desativado. Então, uma das membros da igreja que já tinha contato com a Nós da Criação conhecia o Carolina de Jesus por conta da carreira dela, que ela está fazendo mestrado em gestão de resíduos, resíduos e cooperativas de reciclagem. Então, quando surgiu o edital de Green Jobs da Tier1 ano passado, ela viu essa oportunidade de fazer um projeto com Carolina de Jesus, e hoje em dia esse projeto tem como objetivo realmente fortalecer essa cooperativa através de formação, capacitação dessas mulheres, assistência técnica e administrativa, melhorias de infraestrutura, e também tentar articular a cooperativa com outros entes públicos e privados e trazer visibilidade para elas que realmente estão numa situação muito vulnerável, e a gente está com esse projeto, junto com a Tier1, a Igreja Presbiteriana do Carolina de Jesus, que é muito importante e tem tudo a ver tanto com a nossa trajetória da igreja mesmo, dessa relação com os resíduos. Então, basicamente isso. Eu queria dizer que a nossa caminhada, como eu disse, ela está iniciando, mas foi uma transformação tão poderosa que Deus fez, que eu percebi. Primeiro eu percebi na minha própria vida, como minha visão mudou, como eu realmente minha fé fez tão mais sentido. Eu estou estudando biologia, então foi realmente uma bênção ter conhecido esse movimento, tanto o Renovar Nosso Mundo quanto o Nós na Criação, e poder estar trabalhando com a minha igreja com isso, e a transformação mesmo na minha comunidade, os testemunhos que a gente ouviu
nesse memorial que a gente fez do Fórum da Terra foram muito impactantes. Quem estava lá pode lembrar disso. Então, realmente, assim, muita gratidão mesmo. E estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando essa experiência que foi muito importante, gratificante e maravilhosa, e que eu espero e estou assim ansiosa para receber ainda o que Deus tem preparado para mim, para a minha igreja e para todos nós aqui nessa caminhada e nesse compromisso com a criação. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Nossa, que a gente possa se animar como você se anima em falar desse projeto e que outras igrejas possam abraçar a causa como a igreja de vocês abraçou, e que isso é totalmente replicável, né? É possível uma igreja se envolver de fato com as questões socioambientais ao seu redor, né? E impactar a vida das pessoas. É trazer um pouco do reino aqui e agora, né? E não esperar o reino só lá no céu. Muito, muito bonito. Parabéns ao pastor Afa, o pastor da igreja local, que abraçou de forma muito comprometida e abraçou toda a membresia que quis se envolver com isso. Parabéns. A gente teria mais dois momentos de partilha da Mel, que é justamente do Movimento Nós na Criação, que a Fernanda comentou bastante aqui, e da Lourdes, que ia comentar também sobre o Centro Gênesis, mas eu falei, consegui falar com a Mel e não consegui falar com a Lourdes, mas então agora, Lourdes, eu queria te pedir que a gente possa ter o seu momento de partilha e o momento da Mel no nosso próximo encontro, que é dia 11 de julho. Pode ser? Por conta do horário já avançado. Pode ser, Lourdes? Pode ser, sim, sem problemas. Muito obrigada, gente, muito obrigada. Eu não quero perder as pessoas. As pessoas já começaram a sair aqui por conta do horário. Então, para encerrar, a gente tem o momento orante, e eu vou chamar aqui o Julim, de novo, porque, infelizmente, o pastor que faria a condução desse momento, o computador dele superaqueceu e ele teve que se retirar. Mas ele deixou aqui um texto para a gente fazer uma oração de forma coletiva. Eu vou compartilhar aqui, Julim, e aí você conduz daí, tudo bem? Perfeito, perfeito. Eu estou muito feliz em ver tantos rostos conhecidos aqui, de pessoas tão que a gente ama tanto. E ver que a gente está unido numa causa só, né? Esse texto, inclusive, que a gente vai recitar juntos aqui, ele é uma oração que tem... só um instantinho aqui. É uma oração que foi composta pelo Papa Francisco em conjunto com a Laudato Si, né? No documento da Laudato Si. E tem também as respostas, né? São trechos da oração cristã pela criação, composta pelo Conselho Mundial de Igrejas Cristãs, né? E aí, é nesse espírito, nesse mesmo pensamento, que a palavra tanto nos instrui a viver, que nós vamos orar agora juntos e juntas, né? Pensando nesse bem comum, nessa casa comum, que é essa criação que ele fez, né? Para que a gente vivesse assim, em comunidade, né? Hoje a gente vai orar dessa forma, falando, mas eu espero que a gente se encontre em breve pessoalmente, né? Que a gente possa ter esse encontro, todo mundo junto, para que a gente possa orar também com os nossos corpos, né? A partir do pensamento que o irmão Terena trouxe para nós, né? De que a gente precisa dialogar também com outros povos, né? Com outras, sair da nossa zona de conforto e conhecer Deus em outros espaços, em outros ambientes. E o povo indígena é um povo que mostra com o seu corpo, né? Ora com o seu corpo, com o seu canto, com a sua dança. Hoje a gente ora dessa forma. Mostrai-nos o lugar
neste mundo. Mostrai-nos o nosso lugar neste mundo, como instrumentos do vosso caminho. Esse é o refrão onde todos podemos orar, né, juntos. Você pode repetir isso também. Acho que convidar também o pessoal a abrir agora, né, os seus microfones. E aí todo mundo... Isso. Eu acho que fica bonito também. Não só Deus ouvir, mas a gente também. Então, o refrão a gente lê e você lê a outra parte. Perfeito, tá certo. Então vai, gente. Vamos lá? Um, dois, três. Mostrai-nos o nosso lugar neste mundo, instrumentos do vosso carinho. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo, na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo que existe. Derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Mostrai-nos o nosso lugar neste mundo, como instrumentos do vosso carinho. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos dessa terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida para que protejamos o mundo e não dependermos, e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Mostrai-nos o nosso lugar neste mundo como instrumentos do vosso carinho. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado, que estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Senhor Deus, uno e trino, comunidade vivenda de amor infinito, ensinai-nos a contemplar na beleza do universo, onde de tudo nos fala de vós. Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão por cada ser que criastes. Dai-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que existe. Amém. 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 Bom, aqui a gente encerra esse encontro. Espero que, como eu, estou cheia de esperança e muito grata por cada participação aqui. Que você também esteja sentindo aí do outro lado. Múria, você quer fazer algum agradecimento? Quero sim. Depois, Erlon, se você quiser falar sobre o lançamento aqui, você fale também. Gratidão, eu tomei a liberdade de, à medida que as falas iam sendo partilhadas, de fazer um pequeno relato, e eu vou trazer frases do que ecoou em mim a partir desse convívio e essa escuta de tantas experiências que fortalece demais a nossa esperança no cuidado da casa comum. As ações humanas são responsáveis. Criar é fazer que o outro seja ele mesmo. O mundo é uma casa, a casa de Deus. A natureza
o meio ambiente, é um lugar cheio de outras presenças. Dialoguemos e cuidemos dessas outras presenças. A vida é um milagre. Não destruir essa terra que Deus deu. Devemos ser guardiões e guardiões das sementes e destocar, seja na cidade, seja no campo, destocar sem queimar, seja em qualquer tipo de relação nas nossas comunidades de fé. A presença atuante e o protagonismo das crianças e da juventude fez parte das nossas vivências hoje no cuidado da criação, como caminhada e compromisso com a criação, porque o reino é aqui e agora. Foi isso que eu tomei nota, só para partilhar e sentir esse momento com vocês. Então, já foi falado, na verdade, são 4 encontros, mas distribuído na organização, então, com esse grupo agora é em julho, mas nós temos um outro encontro em junho, né? Então, são 4 encontros. E o Erlon, ou outra pessoa do coletivo, se quiser partilhar sobre o 5 de junho. É 5 de junho, né, Erlon? 5 de junho, sim, é o lançamento nacional da temporada, né, ou do tempo da criação, e vai, como eu coloquei na mensagem aí, de 1º de setembro a 4 de outubro. Nós ainda informaremos com maiores detalhes quando, em que horário do dia 5 de junho vai ser esse lançamento nacional, embora tudo indique que será às 10 da manhã. Até lá, a gente vai se comunicando, vamos informando também outras iniciativas, né, que a gente tenha, eventualmente. Uma alegria aproveitar que eu estou com o microfone na mão, Raquel, e agradecer aí eu renovar a CEBI e várias outras organizações, irmãs e irmãos que individualmente também estão participando desse momento. Estava falando para o Juan, e tomara que vire uma tendência e a gente anualmente vá fazendo esses momentos pré-temporada, né? Pré-tempo da criação, e vá se encontrando nesse período e se reunindo, né, como família de Deus, para o mundo de Deus e a serviço das pessoas e do mundo de Deus. Um beijo. Eu falo beijo, um abraço. A gente agora se abraça assim. Obrigada, gente. Muito obrigado. Até mais. Boa semana. Deus Boa semana. Abraço semana. forte. Tchau, Boa tchau, noite, tchau. gente. Laudato Si. Boa noite.